Vamos fazer conexão então agora rapidinho com Brasília. Lá está a nossa correspondente, a repórter Ruth Moraes. Boa noite, Ruth, tudo bem? Boa noite, Silvio. Boa noite para toda a nossa audiência e toda a bancada. Tudo bem, sim. Ruth, semana intensa. Esta semana foi intensa em Brasília. Nesse momento acontece um jantar, é uma festa, né? Depois da posse do Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal, o ex-advogado do Lula. O presidente foi, aliás, disse ali que está feliz com a chegada do Zanin. Mas uma semana intensa também no Congresso Nacional, nas duas CPIs. A CPMI do dia 8 de janeiro e a CPI do MST. Queria começar pela primeira, a CPI do CPMI do dia 8 de janeiro. A comissão ainda aguarda imagens do circuito interno do Ministério da Justiça. É isso? Exatamente, Silvio. Então, as duas comissões, né, assim como o Congresso Nacional retomou os trabalhos nessa semana depois do recesso branco, então as duas comissões também retomaram seus respectivos trabalhos. A CPMI do 8 de janeiro ainda aguarda as imagens do Palácio da Justiça do dia 8 de janeiro, mais especificamente, que o ministro Flávio Dino negou essas imagens no último sábado. Na terça-feira, a CPMI deu 48 horas para que ele entregasse essas imagens. Caso contrário, o presidente da CPMI, o deputado federal Arthur Maia, acionaria o Supremo Tribunal Federal. E ontem, o deputado Arthur Maia, presidente da CPI, conversou com o ministro Flávio Dino, e o ministro Flávio Dino disse que pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, que é ali o relator dos inquéritos referentes ao 8 de janeiro, pediu permissão para liberar essas imagens. Dino disse que caso o ministro libere, ele vai entregar essas gravações à CPI. Outro fator importante também nessa semana da CPI é que tivemos o depoimento do Saulo de Moura Cunha, ex-diretor adjunto da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Então, o depoimento do Saulo foi de extrema importância para a oposição, uma vez que ele pôde esclarecer alguns pontos acerca dos relatórios e dos avisos de invasões que o governo federal e o governo do Distrito Federal receberam. Ele falou sobre aquele relatório, lembra? Aquele relatório que foi fraudado, que o ministro G. Dias disse que não foi ele que fraudou e colocou a culpa na própria ABIN. Ele disse que, diferentemente do que o ministro havia dito, ele sim adulterou, o Saulo adulterou esses relatórios, mas a pedido do ministro General Dias. Ele disse que o ministro mandou, porque a ABIN responde para o GSI, mandou que ele retirasse o nome do G. Dias do órgão ali, como se ele tivesse recebido aqueles avisos, porque, segundo o ministro, ele não era o destinatário final dessas mensagens. Então, vale lembrar que o ministro fala o tempo inteiro que não estava nesses grupos do Sisbin, né? Mas o Saulo, ele disse que um representante do GSI estava nesse grupo e que, pelo fato do ministro propriamente dito não estar, ele encaminhou todos esses avisos, foram 33 avisos sobre o 8 de janeiro, ele encaminhou esses avisos no celular pessoal do ministro, no dia 8 de janeiro, às 8 horas da manhã, falando sobre a possibilidade das invasões. Às 13 horas do 8 de janeiro, o Saulo também ligou para o ministro, dando a certeza. Ele falou: ministro, as propriedades públicas, tanto o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional vão ser invadidos. Ele falou que ligou para o ministro às 13 horas, dando a certeza dessas invasões. E a resposta que o ministro deu para ele foi: vamos ter problemas. E como nós já noticiamos, às 15 horas do 8 de janeiro, a primeira barreira da Polícia Militar foi rompida pelos manifestantes. Também na CPI tivemos algumas aprovações importantes, como a convocação do Adriano Machado, que é o fotógrafo da Reuters, aquele fotógrafo que aparece tirando foto dos manifestantes dentro do Palácio do Planalto, e também a convocação do hacker da Vaza Jato, o Walter Neto. A convocação do Walter foi proposta pelos governistas, pela ala governista, porque, segundo ele pode auxiliar ali sobre as informações acerca das urnas eletrônicas, suspeita de hacker nas urnas eletrônicas, e a linha do governo é justamente essa: investigar os atos anteriores ao 8 de janeiro e não o próprio dia 8 de janeiro.
Muito bem, Ruth. E em relação à CPI do MST, também teve aí dias agitados, né? Como é que foi, resumidamente, a passagem do José Rainha, líder, né, de uma das dissidências do MST, que é a tal da Frente Nacional de Lutas, ele que estava preso recentemente por extorsão. Parece que a sessão, pelo pouco que eu acompanhei, pelas imagens, foi um tanto quanto agitada. Exatamente. O José Rainha, líder da FNL, ele foi depor nesta manhã à CPI do MST e foi ali um tanto constrangedor para o governo, né? Uma vez que o Zé Rainha ele já foi condenado por extorsão em 2015, já foi preso em 2011, foi preso também neste ano novamente pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. E vale lembrar que o depoimento dele vem um dia depois em que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrit, esteve aqui na CPI do MST. Então, o Guilherme Derrit trouxe informações sobre o inquérito em que o Zé Rainha ele é investigado. Então, ele disse que o Zé Rainha é acusado de pedir 2 milhões de reais e mais 20 alqueires de terra para os donos de uma propriedade rural lá no Pontal do Paranapanema, em troca de devolver as terras para os próprios donos. Então, essa acusação de extorsão absurda que o Zé Rainha é acusado de fazer. E na CPI também, o deputado federal Ricardo Salles, que é o relator, teve a oportunidade de confrontar o Zé Rainha acerca das relações que ele tem com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL. Então, vale lembrar que os santinhos da deputada estavam em algumas invasões que os deputados da CPI foram averiguar, fazer investigações e descobriram os santinhos dela lá. E o Zé Rainha, no começo, negou qualquer tipo de relação com a Sâmia, mas depois assumiu que tinha uma relação fraternal e que, de fato, pediu votos para a deputada Sâmia Bonfim. A passagem dele foi um tanto ruim para o governo, mas o governo ainda tem muito que sofrer, né? Nas próximas semanas, a lista de convocação da CPI do MST promete deixar o governo sem sono, né? Então, assim, na semana que vem tem o ministro da Casa Civil, Rui Costa, depois também tem o Pedro Stedley, que é o líder do MST, tem o Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, e, por fim, tem o Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura. Então, são essas sequências de convocações que já estão agendadas e que vai deixar o governo sem sono.